Oi, oi, oi! Seja muito bem-vindo à nossa edição do Band Placar com oferecimento BandBet desta terça-feira de Carnaval, é verdade, mas é terça-feira de Champions League, Bernardo Ramos, com um confronto de tirar o fôlego entre Real Madrid versus Benfica. Primeiro jogo, Berna, no Estádio da Luz. E aí quem olha assim fala, mas o Real Madrid é muito favorito, o maior vencedor da Champions, mas eles se enfrentaram ainda na fase de liga e tem uma história bem legal, porque o goleiro do Benfica acaba fazendo gol, o Trubin, e acaba classificando o Benfica para os playoffs e tirando o Real Madrid da classificação direta. Exatamente, né? O Trubin que é uma no cravo, outra na ferradura, né? No jogo contra o Santa Clara, na última sexta-feira, o Benfica venceu por 2-1, jogando nos Açores. E o Trubin engoliu um frangaço, daquele clássico, ficou com as penas na mão. Mas trata-se de um bom goleiro, o ucraniano, eu gosto dele, né? E teve essa classificação épica do Benfica para a repescagem da Liga dos Campeões da Europa, vai receber o Real Madrid hoje no Estádio da Luz, daqui a pouco às 5 horas da tarde, e o Benfica tem muita história contra o Real Madrid. Aliás, o Benfica foi a primeira equipe que derrotou o Real Madrid na história da Copa dos Campeões da Europa, depois Liga dos Campeões, Champions League, né? Numa decisão. Foi a primeira equipe a vencer o poderoso Real Madrid, que ganhou as 5 primeiras edições da Copa dos Campeões da Europa. E é um Benfica que vem a campo com o que tem de melhor, né, Isa? Assim, a gente olha para o goleiro Trubin, já citado, titular absoluto, Dedić, Antônio Silva, Otamendi e Dal na lateral esquerda, Barrenechea, Richard Rios, que era a dúvida, mas deve ir para o jogo. E aí tem várias possibilidades no meio de campo, né? Eu imagino que o Prestiani vai jogar, Sheldrup, que vem sendo titular pelo lado esquerdo. Existe uma possibilidade do Sudakov jogar centralizado, assim como o Alsnes também, ou seja, tem algumas possibilidades ali, o técnico José Mourinho. Fato que o centroavante será o grego Pavlidis. O Real Madrid tem problemas para variar, né? O Jude Bellingham está machucado, mas deve ir a campo com o Thibaut Courtois, o Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, uma vez que o Raul Asensio não está habilitado a jogar essa partida, Hausen e Álvaro Carreras, ex-jogador do Benfica. Aliás, né? Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Arda Güler, o turco, assumindo a posição do Jude Bellingham, com o Kylian Mbappé e esse cara que a gente vê na tela, aqui, Vinícius Júnior. Já tá fazendo a comemoração da moda? Parece do Piquet, né? Que fazia assim, em homenagem a Shakira. Sabe por que é assim? Não. Vini Virgínia. Vini Virgínia, e sensacional, né? O homem está amando, legal pra caramba. Pelo menos voltou a jogar bola, é isso que importa pra gente. Fez 2 gols de pênalti na goleada sobre a Real Sociedad, né? No último sábado, batendo o pênalti lá Jorginho, né? Com malabarismo, dancinha para bater o pênalti, aquela coisa toda, e foi muito competente o belo jogador brasileiro. Vamos conferir as melhores oportunidades no mercado na BandBet. Você aponte, né, a sua câmera para esse QR Code que aparece aqui em cima ou digite no seu browser o endereço que aparece aqui embaixo, bandbet.bet.br. E a gente coloca na tela para você a capa do site. E é o seguinte, tem promoção. Você pode ganhar, como você vê aqui, uma free bet da Champions, hein? Você vê aqui no banner. Consulte termos e condições no site para que você esteja habilitado a ganhar a sua free bet fazendo a sua fezinha na Champions. Se você preferir, você pode, nas odds simples desse jogo do Real Madrid contra o Benfica, basta você clicar nesse botão da bolinha aqui na parte inferior esquerda da tela, é o botão Esporte, você clicou aqui e aí você tem super odds para esse jogo, né? Com o Kylian Mbappé sendo o primeiro jogador a marcar na partida, pagando 4,18 contra 3,87 na média do mercado. É claro que a gente tem aqui no botão competições a UEFA Champions League em destaque, né? Uma das principais competições aqui, Liga dos Campeões da Europa, e aí a gente coloca na tela para você as odds de Benfica e Real Madrid. As odds simples também, caso você queira fazer a sua fezinha. Essa odd do Benfica tá boa, mas a do Real Madrid me parece ainda mais atrativa, né? Uma vez que está pagando 2,21 para uma vitória dos merengues, mesmo jogando em Lisboa contra a equipe encarnada. Tem jogo do Real Madrid, daqui a pouco tem um clássico francês também, às 5 horas da tarde no horário de Brasília, né, Isa? É clássico francês, mas na Champions League também os rivais históricos, né, Beno? Dessa vez primeiro na casa do Mônaco e na próxima
na próxima semana no PSG. Decisão lá fica na França mesmo. Acontece que o Mônaco não vem fazendo uma boa temporada no campeonato francês. Terminou na Champions em 21º e o PSG é o atual campeão em 11º. O que você acha que a equipe do PSG caiu tanto de rendimento nessa temporada? Baixou o fervor? Olha, tem uma coisa interessante para responder a sua pergunta que aconteceu nesse final de semana após a derrota do Paris Saint-Germain, acachapante no campeonato francês. O Dembélé deu uma entrevista falando que o Paris Saint-Germain tinha de retomar o foco, que os jogadores tinham de retomar o foco. E aí o Luiz Henrique foi dar uma entrevista coletiva falando não é nada disso, nenhum jogador está autorizado a falar, eu sou o técnico, eu falo sobre o que tem que acontecer. Então existe ali um clima nada amistoso no vestiário. O Dembélé não. O Dembélé queria também mais salário, o PSG falou aqui ninguém é maior que o clube. Exatamente, né? Até uma filosofia nova do Paris Saint-Germain, né? Que tem o comando do futebol do Luiz Campos, que de fato fez uma revolução ali no vestiário, mas o Dembélé se sente como vencedor da Bola de Ouro, o melhor jogador do time, e ele quer ganhar como tal, só que o Luiz Campos falou que não, foi o que você disse, ninguém é maior do que o clube, né? O Mônaco é o 8º colocado na Ligue 1, né, Isa? Não vem fazendo uma boa campanha, embora tenha bons jogadores, esse time treinado pelo Sebastião Pocognoli vai jogar hoje no Principado, né? E tem mais uma. Nesta temporada do Campeonato Francês, o Mônaco já venceu o PSG. Exatamente. Em novembro. Não vai ser uma novidade se ganhar hoje no Principado, né, Isa? O time do Mônaco tem bons jogadores, né? A gente olha para as duas laterais, o técnico Carlo Ancelotti, que sambou adoidado no Carnaval e tá tudo certo, é direito dele. Tem de ficar ligado porque os dois laterais são brasileiros, né? O Wanderson pela direita e o Caio Henrique pelo lado esquerdo. O zagueiro central desse time é ruim pra caramba, é o alemão Thilo Kehrer, que já jogou no Paris Saint-Germain, inclusive ele jogava como lateral direito na equipe da capital francesa. Mais à frente, a dupla de volantes tem qualidade com o Camara e Denis Zakaria, né? Jogador suíço, e ainda mais à frente tem Golovin, tem Akliouche, tem Adingra, ponta esquerda, que já foi jogador de Premier League, jogador marfinense, e o centroavante é o bom Florian Balogun, jogador da seleção norte-americana de futebol, vai disputar certamente a Copa do Mundo. O Paris Saint-Germain está quase completo para essa partida, Isa. O Paris Saint-Germain vai entrar em campo muito provavelmente com o Safonov, carrasco do Flamengo, né, no Mundial Interclubes, Hakimi, Marquinhos, Willy Pátio e Nuno Mendes, e aí o desfalque, né, por isso que eu falo quase a força máxima, porque o Fabian Ruiz não deve ir para o jogo, Zaire Emery, Vitinha e João Neves, com o Desiré Doué, Dembélé e Kvaratskhelia mais à frente. A BandBet está nessa, hein? Com o super odd também para esse jogo sensacional da UEFA Champions League, esse clássico do futebol francês. Mais uma vez, eu peço a você que aponte sua câmera para o QR Code que aparece aqui em cima ou digite no seu browser o endereço que aparece aqui embaixo, bandbet.bet.br, né? E mais uma vez você será direcionado para a capa do site. E é o seguinte, ó, o Paris Saint-Germain para ganhar um jogo com mais de 2,5 gols na partida, pagando 2,48 na BandBet contra 2,25 na média do mercado. São duas defesas que têm tomado muitos gols. Então eu acho que haverá um festival de bolas na rede nessa partida que será disputada em Monte Carlo daqui a pouco às 5 horas da tarde no horário de Brasília. O que você sempre fala por aqui? Tem que jogar com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Valeu a companhia, até o próximo Band Placar.